Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início aí à próxima palestra, Poliglota 2021. Temos aqui uma convidada mais que especial, ela que é autodidata, que virou tradutora literária. Seu nome é assim, bem diferente, é a Tuli Ehler. Agora acertei falar o nome. Ela é graduada no curso Tradutor-Intérprete da Uninove, iniciou carreira no mercado editorial em 2014, ao traduzir o primeiro livro da série Anne of Green Gables, da Lucy Maud Montgomery. Depois disso, ela traduziu pela primeira vez no Brasil as obras que deram continuidade à história da personagem Anne Shirley. A Tuli hoje ela atua na editora Príncipes, traduzindo obras clássicas da literatura universal e também na editora cristã Up Books, traduzindo obras de ficção cristã, como os livros que deram origem à série When Calls the Heart, de Janet Oak. Então, seja muito bem-vinda. Aí estamos ansiosos por te ouvir. Obrigada, gente. Vocês me aturem, porque essa é a primeira vez que eu faço uma coisa assim. Estava comentando aqui antes que eu gosto de trabalhar na surdina, nos bastidores, e, como a maior parte dos tradutores literários. Mas é um prazer estar falando com vocês. A Clara me convidou para estar conversando um pouquinho com vocês sobre a série e sobre a série de livros, né, da Lucy Maud Montgomery, que foi uma série que deu projeção internacional para essa autora, né? E para mim é sempre um prazer falar sobre ela, porque foi uma história que realmente mudou minha vida, né? Eu vou contar rapidamente aqui, assim, como que eu entrei em contato, como eu conheci, mas eu era estudante de inglês, assim, comecei a estudar em casa, sozinha, por minha conta. Na época eu era só mãe de 2 crianças pequenas ainda, então eu estava, assim, buscando um outro interesse para minha vida, e aí apareceu o inglês, e eu me apaixonei loucamente, e aí comecei a ler muito inglês para usar como aprendizado, né? E isso fez com que a minha veia literária também se desenvolvesse. E aí eu assisti a série, primeiramente, a série não era Anne with an E ainda, era a série mais antiga. E eu me apaixonei pela história, li os livros, assim, são 8 livros, eu li em 10 dias, porque eu fiquei louca, fiquei, assim, apaixonada, fascinada, lia de madrugada, lia sem dormir. E aí eu comecei a traduzir trechinhos e postar num grupo. E aí eu sei que a gente fez um abaixo-assinado para ver que se alguma editora podia trazer as continuações, porque o primeiro livro já tinha no Brasil, mas as continuações não tinham. E a gente fez um abaixo-assinado, conseguimos 300 assinaturas na época, em 2014, e a editora Pedra Azul, então, abraçou esse projeto, né? E aí as meninas comentaram com a dona da editora, Pedra Azul, que eu tinha traduzido os livros. Aí ela veio comentar comigo se eu não queria vender a minha tradução. E eu falei, olha, eu não traduzi não, eu só traduzi trechinhos. E ela me perguntou, olha, dando uma olhada no teu texto e gostei muito, tu não quer traduzir os livros? E aí, então, eu comecei, né? Eu falei, olha, na verdade, no início eu nem sabia a enormidade do que eu estava fazendo, nem a responsabilidade que aquele projeto carregava, né? Mas eu resolvi aceitar, porque para mim era uma forma de, inclusive, melhorar meu inglês, né? E trazer o livro que eu tinha gostado tanto naquela época, né? E aí, só que na época no Brasil a gente fazia um trabalho literalmente de formiguinha para trazer, para que os leitores conhecessem esses livros, né? E aí, então, em 2017, a gente estava traduzindo já o 3º livro, que se chama Anne of the Island, Anne da Ilha, né? E aí então saiu a série Anne with an E, e aí a gente fez um boom, a gente começou esse boom, porque a gente já estava adiantado nos livros, então as pessoas começaram a buscar os livros, né? E é justamente sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, sobre a importância, né, das séries e da televisão para a busca da literatura, das pessoas, né, dos leitores, para a formação de novos leitores, né? Eu acho que é importante a gente usar todos os métodos para que a gente possa trazer mais pessoas para o mundo da literatura, né? Então, eu quero começar conversando com vocês, então, sobre a história, né, desses livros,
tá? Eu trouxe um pouquinho aqui um resuminho sobre a história da Lucy Maud Montgomery, que foi uma mulher, assim, a gente costuma dizer à frente do seu tempo, mas ela realmente foi, ela iniciou de forma despretensiosa a carreira dela como escritora, né? Ela, pelo que eu li, as biografias, né, que eu li dela, porque ela também se tornou uma paixão para mim, eu admiro ela muito, assim como admiro a pessoa que ela foi, né? E ela queria fazer uma homenagem, na verdade, ao lugar onde ela nasceu, que é a ilha de Príncipe Edward, no Canadá, né? E ela foi uma mulher que assim, sofreu muitas coisas, assim, ela ficou viúva, ficou órfã, aliás, a mãezinha dela faleceu, ela era muito pequenininha, foi criada por avós, por pessoas muito austeras, né, muito sisudas, então, e ela era uma criança sensível, então ela, tipo, usou a imaginação que ela tinha para poder sair daquele ambiente que que não lhe era favorável, né? E ela, então, sempre buscou desenvolver essa questão da imaginação. E a maior parte das personagens da Maud, que é como ela era conhecida, partilham dessa mesma forma de fugir da sua realidade, que é através da imaginação, né? E a Anne não é diferente. Ela não, a Anne em si, o livro mesmo, a personagem não é baseada na sua própria história. Eu costumo pensar que é mais como ela gostaria que a vida dela tivesse sido, né? É uma imaginação com relação à vida que ela teve, né? Então, ela se formou como professora, mas ela não gostava de dar aula, só que ela achava que era uma forma boa de escrever, de se manter ativa na escrita, né? E aí, depois, ela se casou com um pastor da igreja presbiteriana, ela era também uma mulher cristã, e é até interessante esses dias agora que a gente estava estudando sobre a questão de como as mulheres cristãs, elas se utilizavam da literatura para diversos tipos acho que abertura, né, do seu próprio mundo, assim, né? E ela também foi assim como Jane Austen, como Charlotte Brontë também, e a Maud foi da mesma maneira, né? Ela usou também a imaginação para sair, talvez, da rigidez, né, daquele mundo que elas viviam ali. E então ela, em 1980 e pouco, não, em 1990 e pouco, ela começou, então, em 1890 e pouco, ela começou a escrever esse livro, né? Ela estava cuidando, nesse momento, ela estava cuidando da avó, que estava doente, e a Maud, então, começou a escrever essa história, né? Que é a história da Anne, que é essa personagem que ela criou. É uma menininha, é uma história de uma menina, bem, acho que a Poliana acho que se tornou mais famosa aqui no Brasil, principalmente, acho que por causa dos filmes que aconteceram nos anos 70 e 80, mas a Anne é também uma menina, né, que órfã, ela foi levada por engano para casa de um casal de irmãos, né, e ela, na princípio, não foi aceita, porque eles queriam um menino, só que ela é uma menina encantadora, então ela acaba conquistando aquele casal de irmãos, né? O Matthew e a Marilla, e eles resolvem ficar com a menina, então, né? E ela conquista, além do casal de irmãos, né? Ela conquista também a região onde ela morava ali, que é a cidade de Avonlea. É uma cidadezinha fictícia que a Maud criou, né? Mas a Ana acaba conquistando, então, todas as pessoas daquela comunidade, contribuindo, né, de forma, com a questão positiva, com a imaginação que ela tem, com só a forma de ver a vida, assim, ela podia estar com uma situação bem difícil de vida, mas ainda assim ela conseguia ver esperança, ter esperança, né, e sempre ver as coisas tudo de forma muito positiva. Então, esse livro foi lançado em abril de 1908, né, e engraçado que ela foi lançada nos Estados Unidos nessa data, e no Canadá mesmo foi lançada só 35 anos depois. É uma curiosidade interessante, né? Justamente uma ode, uma homenagem que a autora fez para o Canadá, na verdade, né? Para as terras canadenses. Então, ela sempre se utiliza de uma linguagem bem poética para falar sobre aquele lugar, sobre aquele espaço onde ela viveu, é o lugar onde ela amava, né? Era onde ela se sentia, a alma se sentia em casa, na verdade, né? E
Aqui no Brasil, a gente tem essas edições, as edições do primeiro livro, a gente ganhou a primeira edição em 1939, né? Eles foram lançados primeiramente em fascículos pela Companhia Editora Nacional, e depois esse livro foi reeditado e lançado em 2 volumes em 1956, com tradução de Yolanda Vieira Martins. Em 2009, foi lançada novamente pela Martins Fontes, agora como uma edição compacta, né? Com tradução de Maria do Carmo Zanini e René Levi, eu não sei também como pronunciar. E a nossa edição foi a terceira desse livro 1, que foi lançado em 2015, acho que, se eu não me engano, foi em março de 2015, né? Com a tradução que eu fiz. Demorou um pouquinho para traduzir, assim, agora olhando com mais experiência para a experiência que eu tive como tradutora desse primeiro livro, eu demorei bastante para traduzi-lo, e foi um momento de aprendizado, porque eu não sabia nem muito bem o que eu estava fazendo ali, na verdade, né? Mas acabamos conseguindo lançar em 2015, com essa primeira capa verdinha que vocês veem aí, né? E essa editora, pela editora Pedra Azul, nós conseguimos fazer 4 edições diferentes. A última teve uma revisão, passou por uma revisão minha e da revisora também, né? E das continuações, aí são mais 7 livros que ela escreveu depois como continuação para a história da Anne, e conta a história da Anne desde os 11 até na verdade, se tu contar até o 9º livro, até ela fazer 70 anos. Então, a gente consegue acompanhar a vida dos filhos, o casamento. É uma história, você cresce, você vê a Anne crescendo, é gostoso, é muito gostoso, na verdade, porque você se sente como uma pessoa, como se ela fosse uma pessoa que tu conhece, né? A Maud, inclusive, dizia, tem uns relatos dela nos diários nas biografias que ela escreveu, que tem sobre ela, que ela tinha a Anne como se fosse uma pessoa que ela conhecia, uma pessoa que ela tinha muito carinho. Então ela pensava, nossa, o que a Anne faria, ou como a Anne agiria nesse momento, inclusive, né, dentro da imaginação da Maud, que era realmente muito fértil, né? E aí, então, ela escreveu, então, ela continuou, né, toda a questão da história dela. E depois, ainda, por causa da série, né, foi lançado em 2008, na verdade, antes da série, inclusive, um spin-off que se chama Before Green Gables, que foi uma editora que aqui no Brasil tem o nome de Anne Antes de Green Gables, que foi lançado pela editora Pedra Azul também. A tradução não foi minha dessa vez, eu já tinha saído da editora, mas eles lançaram, né? E que conta a história da Anne antes da chegada dela em Green Gables, porque a gente conhece a história dela a partir do momento que ela chega em Green Gables, né? Então, é por isso que se chama Anne Antes de Green Gables. Foi lançada em 2008, foi escrita por uma escritora canadense chamada Bud Wilson, que foi lançada, inclusive, a pedido dos herdeiros da Maud, né? E como homenagem ao centenário de lançamento do livro. E a editora Príncipes lançou ano passado também, não, esse ano, aliás, um livro que se chama Marilla, de Green Gables, que conta a história da Marilla, que é a mulher que, na verdade, se torna como mãe da Anne, né? A história dela, antes também da chegada da Anne, e sobre a infância, sobre a adolescência, né? E foi lançada pela editora Príncipes, é a editora que eu traduzi, mas que eu trabalho agora, mas também não foi eu que traduzi, já tinha sido traduzido bem antes. Tá? Mas a gente tem agora, então, todas as edições, e depois do boom da série, que eu costumo dizer, até hoje uma amiga minha compartilhou comigo que a editora Martin Clary acabou de anunciar que está lançando o 4º livro da edição dele, que é uma edição capa dura, bem bonita, mas, assim, muitas editoras lançaram os livros agora, depois do final da série, porque, assim como a gente vai conversar depois um pouquinho mais especificamente, a série deixou um vazio, deixou uma pergunta, né? Deixou o que vai acontecer depois. Então, as pessoas foram atrás dos livros e as editoras se aproveitaram realmente, né?
nossa editora mesmo, a gente já conseguiu aproveitar, porque nós estávamos lançando o 8º livro quando a série foi cancelada. Então, a gente conseguiu aproveitar realmente toda a onda, né, que foi criada pelo final, pelo cancelamento da série, né? E outras editoras entraram também, né, nessa, não digo briga, mas na competição, né? Então, hoje tem edição para dar e vender para as pessoas que querem comprar de todo tipo de edição, de capa dura, barato, mais caro, uma edição mais, né, luxuosa, mais simples, assim como vocês quiserem, para conhecerem essa obra, que realmente é uma obra que, por todo mundo com quem eu já conversei, que vem conversar comigo, é uma obra que realmente transforma vidas, né? A visão de vida, muitas vezes, né? Então, é uma obra que realmente mexe com a gente, né? Então, nós chegamos na série Anne with an E, né? Um adendo que eu queria agregar aqui é que existem várias adaptações, né, dessa série. Acho que a primeira, se eu não me engano, foi lançada, a Maldi ainda era viva, e ela odiou, inclusive, a adaptação. E acho que, se eu não me engano, foi lançada em 1939, ela faleceu em 1942. Então, eles começaram depois a lançar várias adaptações, mas foram 2 as adaptações que tiveram mais sucesso, né? A primeira delas, que até hoje é considerada pelos fãs como a original, né? Foi uma adaptação que foi feita pelo Kevin Sullivan e foi lançada em 1985, se eu não me engano. E tem Megan Follows, acho que ela agora é atriz de uma série que se chama Heartland, na Netflix também. E o Jonathan, não, no papel de Anne, né? E o Jonathan Cranby, que agora já foi, né, já faleceu. Ele fez o papel de Gilbert Blythe e fez o papel perfeito. Essa é a minha adaptação do coração, né? Foi a adaptação que eu assisti primeiro, foi quando eu conheci os personagens, né? E para mim a adaptação também mais fiel aos livros. E então, toda vez que eu quero, às vezes, assim, queria, né, na época que eu estava traduzindo os livros, me inspirar, eu digo, nem com relação à linguagem, porque a linguagem é muito peculiar, a linguagem, né, da adaptação com a televisiva é bem diferente, né? Então, mas assim, para me inspirar mesmo, assim, como para criar as imagens, né, na minha cabeça, para fazer a tradução, eu acabei me utilizando bastante dessa série antiga, né? Dessa série que foi lançada pelo Kevin Sullivan, né? E, e então, depois agora, em 2017, no dia 12 de maio de 2017, a Netflix anunciou, então, a chegada da série Anne with an E. A princípio, ela foi lançada, na verdade, com o nome de apenas Anne, né? E essa série, Anne with an E, a primeira temporada, ela é um pouco mais fiel ao livro, né? Mas, na verdade, essa série, a proposta que eles tiveram sempre foi trazer uma visão mais realista. E até tem uma crítica que eu li hoje que estava dizendo assim que eles quiseram calçar um sapato de 2018, né, num livro, numa obra centenária, né? E isso para algumas pessoas foi bem feito, essa adaptação, e para outras não tanto, né? Para mim, como eu já tinha aquela outra visão mais, não posso dizer purista, mas eu vou dizer ciumenta, mas eu tenho a outra adaptação como mais fiel, né? Mas essa adaptação, por trazer temas muito mais atuais e com essa roupagem atual, né? Ela realmente foi um boom, aconteceu, né? As pessoas voltaram a se interessar por essa série, por esse livro, por essa obra, né? Inclusive os canadenses mesmo, uns para criticar a série, né? Muitos para criticar a série, na verdade, porque foi uma série que a princípio foi bem mal recebida no Canadá, não foi difícil a aceitação, na verdade.
E, e também, eu acho que por trazer, mesmo para quem não conhecia a obra, por trazer temas duros de uma forma, essa conjugação de temas duros para um público infantil e infanto-juvenil, a princípio foi meio difícil, mas a série engatou, né, para uma segunda temporada, apesar de lutar com a primeira, e conseguiram chegar até a terceira temporada, mas a terceira temporada, sim, que foi realmente onde lançou, né, acho que eu também acho que eu entendo também como ali aconteceu o auge da Netflix, né, porque foi justamente quando aconteceu o princípio da pandemia, quando as pessoas acabaram ficando mais dentro de casa mesmo, né, mas acho que é a questão, assim, do boom da Netflix, né, então eles conseguiram pegar bem esse início, e então foi lançada então essa série, né, e as pessoas então agora acabaram conhecendo os livros também, né. E aí a gente chega ao tema principal da palestra, que foi até porque, por isso que é isso que a Clarinha queria que eu falasse, né? A Clara Barros, que foi quem me convidou, ela queria que eu comentasse de forma, assim, bem técnica, talvez, com relação à tradução e, né, com a minha visão com relação à tradução, e também a visão de fã, não tão fã da série, né? Mas eu queria, então, comentar um pouquinho sobre as diferenças, né? É muito claro, e é óbvio, eu até fiz um estudo agora essa semana sobre a questão de como as obras são adaptadas, né? Elas têm, sempre tem a visão, como por exemplo, para mim, que faz tradução literária, a gente tem uma visão, o livro que sai, o resultado que sai, embora você tenha o livro original, você tem sempre a visão do tradutor, né? Você passa pelo filtro do tradutor, né? E uma adaptação televisiva não deixa de ser também um filtro, né? Passa pelo filtro do autor do roteiro, que no caso é a Moira, né? E também pelo filtro do diretor, se eu não me engano, é a Miranda. Eu acho que isso é o nome dela, são o nome das duas mulheres que encabeçaram essa adaptação, né? E ainda tem o filtro da atriz com relação àquele personagem, né? Da atriz, do ator, né? Com relação àquele personagem também, né? Então tem também, além de tudo, ainda tem a visão da Annabeth McNutt, né? Que é essa mocinha que ela tem uma carinha simpática, né? E ela é bem fiel à descrição da personagem, na verdade, né? Então então, assim, é muito claro que essa visão ela é diferenciada, mas realmente eles tiveram o interesse, né, de fazer essa visão mais dark, vamos dizer assim, da história. Eles buscaram focar em aspectos da obra original que estavam nas entrelinhas, né? Então tem um momento, não sei que quantos assistiram, eu vou dar não é um spoiler, mas né, diz que não tem spoiler não existe spoiler de clássico, né? Então, mas tem uma parte, por exemplo, em que a Anne conta a história dela, né? As coisas que ela passou antes de chegar ali em Green Gables, e ela comenta que ela sofreu na mão de pessoas, ela comenta assim, a Mariela pergunta para ela, as pessoas te trataram de forma gentil? E a Anne fala assim, então, elas quiseram ser gentis comigo, as pessoas que criaram ela, né? Porque ela passou muito tempo morando com pessoas que criaram ela passou muito tempo cuidando de crianças antes de chegar, né? Até esse livro, o Before Green Gables, conta exatamente isso. Foi um livro que eu adorei, porque conta exatamente essa parte e foi muito assim, foi muito bem realizado o livro, na verdade, que a Bud escreveu. Foi muito bem realizado porque ela assim, usou bem o material, utilizou muito bem o material original, né? Então, conta, assim, como ela foi criada, pelas as pessoas que criaram a Anne, né? E como a Anne era quando era criancinha. Então, ela dizia assim, olha, elas queriam ser simpáticas e gentis comigo, mas nem sempre conseguiram, foi isso que ela deu a entender,
né? Então, a série busca esse queriam ser, a série pegou esse queriam ser e transformou, inclusive, em uma situação de estresse pós-traumático, onde ela sofreu como violência física. Então, chega um momento em que ela começa a relembrar, tem flashes das recordações do que ela passou naquele momento em que ela estava sendo criada, né, enquanto ela estava crescendo. Então, inclusive, é por isso que a Marilla decide ficar com ela, para que ela não passe mais por aquilo, né? Porque a Marilla, a princípio, no princípio da história, a Marilla não queria, eles queriam um menino, né? Eles queriam um menino para ajudar na fazenda. Então, ela não tinha nada que ver com uma menina, né? Que tem outras implicações. Imagina, você tinha que preocupar com a menina para casar, você tinha que preocupar com a menina para estudar, para trabalhar, então, né? Ser sustentada e tudo. Então, ela não queria saber de uma menina. Eles precisavam de um menino para ajudar o Matthew na fazenda. E mas quando a Marilla escuta essa história, então ela fala assim, olha, eu não posso devolver essa menina para esse tipo de situação, né? Então a série resolveu focar nesses aspectos mais obscuros, né? E inclusive com relação até o que a série agrega, que é, por exemplo, a discussão com relação ao racismo. Existia naquela circunstância uma comunidade, né, que era próxima da ilha de Príncipe Eduardo, uma comunidade de pessoas de cor, né, de raça negra. Então ela traz essa discussão. Não aparece nos livros essa discussão, né? O que aparece nos livros, por exemplo, é a maneira como eles viam os estrangeiros. Isso a Maldi retrata no livro, inclusive, né? Os personagens falavam de forma pejorativa, inclusive, com relação aos meninos ingleses, aos franceses, que estavam naquele momento, né? O Canadá era dividido, né? Entre França e Inglaterra, né? E eu não sei se nessa circunstância já era dividido, mas enfim, mas tinha tipo, a invasão dos estrangeiros, né? Tem uma outra obra da Maldi, que não é relacionada a Anne, mas é uma outra obra da Maldi que se chama Killing of the Orchard. E esse livro eu também traduzi, e ali traz o preconceito contra os italianos, que é bem forte, bem exacerbado, isso das pessoas que moravam na ilha, né? Então, e aí o que acontece? Então, o pessoal da série, eles pegaram esse aspecto do livro e trouxeram para outros tipos de discussão, com relação a racismo, eles trouxeram com relação à discussão com relação a gênero, homossexualidade, eles trouxeram discussões com relação ao feminismo, que naquele momento era muito falado, né, com relação às sufragistas. Eu vou confessar para vocês que eu estudo pouco sobre esse assunto, e como eu faz muito tempo agora que eu estou sempre em função de tradução, e eu estava em função de criança pequena e tradução, realmente eu não tenho estudado muito assim essas abordagens, né? Mas a série traz esse tipo de discussão. Então, por exemplo, pelo fato de eles não quererem uma menina e sim quererem um menino. Por que isso? Por que você não quer um menino? Por que você não quer uma menina? A menina pode fazer tanto quanto o menino. Então, a série aborda, ela foca nesses aspectos que o livro só pincela, né? E essa foi uma escolha realmente da roteirista e dos diretores, né? E eu, particularmente, Tully, né, não me agrada muito essa abordagem, porque o que eu gosto mais no livro é essa abordagem suave com relação às coisas, né, aos problemas da vida, inclusive, é sempre uma abordagem suave, né, e a série, ela estressa, ela realmente risca, ela, né, sublinha essas discussões. Então, a mim me incomoda, enquanto fã da série de livros, né, lembrando bem, eu não assisti a série primeiro, eu primeiro assisti a outra série, que sim, essa sim suaviza bastante, tranquiliza e tal, tem essa visão mais suave mesmo, mais poética, vamos dizer assim, né? E que é diferente dessa visão mais dark, né? Mas isso é o particular. Em geral, a série Anne é uma série que eu recomendo para todos, porque é uma série brilhantemente feita mesmo, né? A produção é incrível. Aqueles que assistiram devem saber, né? Mas é uma série muito bonita, de fotografia muito bonita, né?
e figurinos, ganhou prêmios, inclusive, com relação ao figurino, porque realmente é uma série muito bonita, muito bem feita, né? E aí a segunda e a terceira temporada, eles desviam bastante do primeiro livro, porque, na verdade, as 3 temporadas compactaram apenas o primeiro livro, tá? Então, não tem o final da história mesmo. Tem apenas o princípio, isso a série, né? Apenas o princípio da história da Anne, né? Da Anne, então, assim, é a história da Anne dos 11, na verdade, dos 13 até os 16 anos, as 3 temporadas, tá? Então, se vocês querem saber o final, tem que ir para os livros. A série antiga, na verdade, conta um pouquinho mais sobre esse aspecto, né, da série, dos livros, né? Então, se vocês também quiserem assistir a série, eu recomendo bastante a série do Sullivan, né? Essa série do Sullivan, tá? E, então, vamos ver o que mais eu tenho aqui. Vamos ver se a gente consegue passar. Sim, então a gente depois que tivemos essa fama da série, né, que principalmente foi conquistada na terceira temporada, né, a gente teve o final da série, né, o cancelamento da série, tá? Ainda não é bem, eu não sei, não é bem claro para os fãs o porquê que aconteceu esse cancelamento, tá? Uns dizem que é porque tiveram um desacordo entre a Netflix e a CBS, que era a televisão canadense. Outros dizem que foi porque o Sullivan entrou com processo, ou... Enfim, o caso é que a Netflix cancelou, né? A Netflix e a CBS, eles cancelaram, né, a série, tá? E então, depois eu vou responder, eu tô vendo aqui perguntas no bate-papo, depois eu vou responder vocês, gente. Mas, então, assim, e aí o pessoal, então, mas os fãs não se conformaram, né? E hoje em dia os fãs vão para o Twitter, os fãs vão para o Instagram, os fãs vão atrás daquilo que eles querem, né? E a campanha hoje já conta com, olha, eu vi esse dado aqui ontem, o abaixo-assinado contra com 1.572.386 assinaturas, o objetivo de chegar a 3 milhões e o objetivo de chegar a 4 milhões, e eles querem continuar a campanha, né? Eles fizeram uma arrecadação, os fãs do mundo inteiro, né? Fizeram uma arrecadação para para postarem esses outdoors, se não me engano, um foi na Times Square, outro foi em Toronto, né? E o fandom brasileiro é muito forte, né? Dentre os fãs, né? Entre o fandom brasileiro é muito forte, que encabeça essa campanha realmente, né? E isso foi um aspecto interessante dessa série, porque então as pessoas foram buscar as respostas nos livros, né? Foi então aí que o brasileiro conheceu esses livros, né? Que são centenários. E aí, como eu comentei bem no início, a gente tentou fazer um trabalho antes da série, a gente tentou fazer um trabalho de formiguinha, mostrando, olha, eu, por exemplo, criei uma página na época, né? No Facebook, para poder mostrar a série antiga, para que as pessoas assistissem e fossem buscar os livros. Aí eu postava trechos, trechos da série, trechos do livro, para que as pessoas pudessem conhecer essa história, porque eu sempre achei que fosse, eu sempre disse assim, gente, essa é uma história que todo mundo devia ler, né? E a série Anne conseguiu isso, tá? Não só com fãs brasileiros, né? Mas com fãs do mundo inteiro. Eu, na época, eu morava na Argentina e muita gente vindo até, inclusive, me procurar. Eu assisti a série, o que acontece, como é que funciona, como que compro os livros. Isso pessoas lá na Argentina e aqui no Brasil as pessoas me procuravam muito, muito. E o que vai acontecer? E por que né, que você tem, o que você sabe sobre esse assunto? E eu estava bem fora, porque eu estava, assim, terminando as traduções dos livros e tal, então eu estava bem por fora, assim, com relação ao fandom mesmo, né? E porque a série realmente terminou num ápice, assim, né? E eles trouxeram, né, a Moria, ela conseguiu escrever um final para os fãs, mas não é o final da história, e eles sabem que existem 8 livros ainda pela frente, né, ou melhor, 8 livros pela frente, então,
Então, as pessoas que não sabiam o que tinha acontecido, né? Então, virou assim, realmente, aí o que acontece? Foi daí que a gente conseguiu mostrar, né, esses livros para os leitores brasileiros. O que foi, para mim, foi uma coisa muito fantástica, né? Porque foi aí que eu consegui, minha carreira começou de fato, né? Aí me chama, como tu vê, meu nome é diferente, assim, aí me falavam assim, você é a Tully da Anne? Você que é a Tully da Anne? Porque todo mundo já sabia que aquela ali era a minha Anne, né? Que a Anne dos livros era a minha Anne, né? E... Então, e o fandom brasileiro realmente foi fantástico, foi uma coisa fora de série, ainda é, na verdade, até hoje as pessoas me procuram, até hoje as pessoas me parabenizam, né, com relação ao trabalho, porque realmente foi uma coisa em que eles ficaram, foi muito bem recebida, né, essa série, e no final das contas, com o cancelamento, a gente acabou conseguindo chegar a lugares onde a gente não tinha conseguido chegar antes, né. E aí, depois, agora eu fiz um estudo essa semana com relação à forma como as adaptações fazem explodir a venda de livros, né? Não só de Anne with an E, mas de outros livros. Agora a gente teve, no final do ano passado, de uma série famosa de livros da Julia King, que se chama Bridgertons. Aí saiu a primeira temporada. O livro nem era tão famoso, nem tão bom assim, mas a série fez outro boom, né? E a gente tem outros exemplos, né? Tem o Gambito da Rainha, Lupin, que eu acho que é Lupin o nome dos livros, inclusive a Príncipes lançou esses livros, né? Eu acabei de traduzir para Príncipes também um livro que vai sair ano que vem, não vou contar para vocês, tá? Vocês vão ficar, tem que ficar ligadinho no meu nome, ficar ligadinho ligados nas publicações da editora Príncipes, mas que vai sair também pela Netflix, né? De um livro de terror, né? Um terror juvenil, é um young adult de terror. E lançaram faz pouco tempo também um livro que se chama, a Príncipes lançou um livro que se chama Fate, se eu não me engano, que também foi uma série da Netflix. Eu, como estou agora traduzindo, mexendo com os livros da Janet Oak, a série When Calls the Heart, também a gente lançou os livros pela Up Books. Agora eu estou traduzindo o livro 6 neles, né? E a série, inclusive, está passando agora na Record, para quem quiser assistir. Muito linda a série, né? E nós também, a gente entrou na mesma onda, né, da questão da série, as pessoas assistiram a série, cadê o livro em português? E nós conseguimos comprar, a editora Up Books conseguiu comprar os direitos, e estamos terminando de traduzir o livro 6 da primeira série. E então é inegável, né, que realmente os filmes e as séries fazem, né, causam esse boom na formação de leitores. Eu gosto de pensar nisso, na formação de novos leitores, né? Porque a gente sabe a dificuldade que, principalmente no Brasil, a gente tem de implementar a leitura, né? Até essa semana agora eu fiz bastante estudo, assim, com relação a isso, e hoje em dia, até tipo, quando eu estudei, por exemplo, os professores ainda viam não com um olhar muito bom, muito saudável, essa questão de usar literatura, de usar filmes, né, para criar novos leitores, para formar novos leitores, né? E só que a pedagogia evoluiu e hoje em dia se usa como exatamente uma forma fantástica, né, uma forma fantástica de fazer com que os jovens, principalmente, se voltem para a leitura, né? Então, você como é que é? Cria a curiosidade e eles vão para os livros. Então, a gente, e às vezes, assim, a gente pode ter que ter uma visão, assim, principalmente a gente, assim, que lida muito com questão mais intelectual, assim, eu falo por mim mesma, gente, não é por julgar ninguém, porque eu tenho problema por assistir. Eu gosto muito de ler. Para mim, leitura sempre fez parte da minha vida, como um passatempo. Isso desde que eu era criança. Eu era aquela nerdinha que ficava lendo, né? No recreio. Então, eu gostava de ler clássico brasileiro naquela época. Eu nem conhecia literatura estrangeira direito. Mas os meus colegas assistiam filmes, assistiam séries, assistiam, né? Já tinha um TV a cabo, e eu nem tinha em casa. Então, para mim, era melhor era ler o livro mesmo, né? Mas a gente acabou crescendo com um pouco de preconceito.
E a gente, na verdade, hoje em dia tinha que estimular, na real, né? E eu fico feliz até de ver, assim, como tem bastante série saindo baseada em livros, né? E tu vê que o resgate que acontece desses livros clássicos. E, aliás, era um sonho que eu tinha de que isso fosse mais, acontecesse mais com relação até à literatura brasileira, né? Meu sonho, até, eu sei que a televisão brasileira, acho que deve ter sido a Globo, eu não assisti, na verdade, mas a Globo fez uma adaptação de Dom Casmurro, por exemplo, né? Eu assisti pouco, porque aquela vibe do teatro não me faz muito a cabeça, mas eu queria uma boa adaptação de Dom Casmurro, eu acho que daria uma série fantástica, né? Porque é uma história assim, muito envolvente, né? Teve a adaptação do Memórias Póstumas, que eu amei, achei fantástica, e bem como é que é? Parecia uma caricatura. E é bem caricata essa palavra que eu estava buscando. E aí, mas eu queria, assim, mais adaptações de literatura brasileira, porque eu acho que assim, talvez o estudante brasileiro se virasse com mais simpatia para a literatura do nosso país, né? Do nosso Brasil. Que eu sou suspeita para falar porque eu sou fascinada. Aqui eu resolvi trazer um retrato, né, da questão dos leitores brasileiros, e essa pesquisa, que foi de 2019, tinha mostrado um declínio, né, nos leitores brasileiros, no Brasil, né, de 2015 para 2019. Só que, por causa da pandemia, então aconteceu um inverso agora, as pessoas começaram a ler mais a partir do momento da pandemia, né? E então, esse fato também se deu por causa das séries, né? Aí, como eu vou repetir novamente, a Lupin, o Gambito da Rainha, as séries, né? Esses livros mais de literatura de massa, né, os best-sellers, mas os filmes, Jogos Vorazes, Divergente, todos esses filmes, todas as pessoas se voltaram muito mais para eles e foram atrás dos livros. Então, realmente aumentou os livros. Eu trabalhava na editora, na Pedra Azul, que era uma editora pequena naquele momento, né? Agora é uma editora um pouco mais conhecida, mas assim, no Brasil. Mas a editora Pedra Azul, ela cresceu por causa da Netflix, né? Então, eu realmente sou, que não eu falando, eu sou cria e sou grata, né, os canais de streaming estão fazendo, né, do trabalho das adaptações de obras literárias, né? E agora, então, eu vou, acho que dá um tempo para resposta para algumas perguntas, né, que o pessoal acabou fazendo. Se vocês tiverem mais perguntas, né, para a gente estar conversando um pouquinho. Posso estar te ajudando aqui também, Tuli? Deixa eu ver aqui alguns comentários que teve. Ó, a Emily está querendo saber se você sabe se vai ter a continuação da série até a Anne ficar mais velha. Então, o que o pessoal fala é que não vai ter, tá? A Moira já disse que ela tem... O sonho dela era escrever pelo menos que fosse um filme, porque o plano deles era fazer 4 séries, que aí terminaria o livro 1, tá? Ou seja, o arco do livro 1, ou então até um pouquinho do livro 2. Mas, então ela disse que tinha vontade de fazer um filme, mas agora os atores, por exemplo, já estão em outras produções, né? Tem inclusive uma das atrizes que ela fez uma das personagens, ela terminou fazer essa semana agora passada, ela terminou o tratamento de câncer, um câncer de mama, numa menina de 19 anos, foi um negócio assim, bem drástico. Então, eu não sei como é que funcionaria essa questão de voltar. Eu não sei se eles teriam, assim, ainda planejados ou, né, eu realmente não sei. Mas, a princípio, eles não vão voltar, assim, pelo que se tem de notícia, assim, né? A não ser que meu sonho era que outras produções fossem feitas, né? O livro 8, por exemplo, que é o meu livro favorito da série, não é mais sobre a Anne, é sobre a filha da Anne, mas, nossa, era meu sonho de consumo, porque fala sobre a Primeira Guerra, imagina uma grande produção sobre a Primeira Guerra Mundial, nossa, ia ser fantástico. Sonho de fã. Ó, tem outra pergunta aqui agora da Ana Lina, ela está perguntando aqui para você, Túlio, se você acha que os livros seguintes à história de Anne perdem um pouco assim do fio da história, da mão, porque parece que o livro foca no enredo dos irmãos gêmeos e não tanto na Anne em si, né? Então,
Novamente, aqui acho que eu vou colocar mais até, assim, vou colocar aqui mais a coisa como fã do que como profissional. Então, vou colocar um pouquinho em cada, assim, as duas. Mas, assim, a Maldi, ela consegue manter essa, por incrível que pareça, é um dom que ela tem, na verdade, mas ela consegue manter, tá, uma linha realmente de pensamento muito coesa, né? E principalmente até o livro 5, tá? E aí eu vou explicar para vocês o porquê. Ela escreveu assim, a ordem cronológica do lançamento dos livros foi livro 1, Anne de Green Gables, livro 2, Anne de Avonlea, livro 3, Anne da Ilha. Aí o quarto livro que foi escrito, na verdade, é o quinto livro da série, que se chama Anne e a Casa dos Sonhos, Anne's House of Dreams, tá? E aí então ficou uma lacuna de tempo entre o livro 3, os acontecimentos do livro 3 e os acontecimentos do livro 5. Então, em 1939, em 36, ela lançou o livro que seria o livro 4, que fica entre um livro e outro. E aí depois a mesma coisa ela fez com o livro 6. Ela fez a mesma coisa com o livro 6, né? Que aí ela escreveu o livro 7, que já é sobre os filhos da Anne, e o livro 8, que é sobre a filha da Anne, e o livro 8 tem uma particularidade que eu já vou até contar para vocês um pouquinho, mas então ela escreveu o livro 7, aí depois ela voltou a escrever o livro 6, ela escreveu o livro 7, o livro 8, aí voltou e escreveu o livro 6, e aí ela terminou com o livro 9, que foi inclusive lançado completo somente em 2009, que ele foi encontrado pelos editores só depois da morte da Maldi, foi lançado, né, depois de forma póstuma, né? E o livro 8 é o livro que ela escreveu, foi um livro que foi escrito a pedido, tá? Eu creio que dos editores, mas foi o primeiro relato, o livro 8 se chama Rilla of Ingleside, ou seja, Rilla de Ingleside, que foi o primeiro relato de uma mulher sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre os acontecimentos, eles chamam do fronte caseiro, né, do fronte doméstico, tá? Os homens saíram para lutar a Primeira Guerra Mundial, né? Então foram para o outro lado do mundo lutar a Primeira Guerra Mundial. E a Maldi, então, escreveu o relato do que fizeram as mulheres naquele período de tempo. Como elas ajudavam, o que elas faziam para se manter positivas, o que elas faziam pelos homens que estavam lá, o que elas faziam para colaborar e contribuir com o avanço, né? Com o avanço da guerra. Tá? É um livro muito especial, um livro que tem meu coração inteirinho, porque foi engraçado, porque foi um livro que foi escrito, a gente estava terminando a tradução dele quando começou a pandemia. E então parece que tinha até aquele mesmo clima, sabe, de um movimento mundial, de pessoas, uma comunidade mundial, de uma comunidade que se ajudava, que se contribuía, para poder num único foco, né? Então foi um livro que foi muito especial para mim na minha carreira com relação à tradução, né? E com relação como fã mesmo, foi um livro que e fez muito mais. Eu tinha lido ele já antes, mas ele fez muito mais sentido para mim agora no momento da pandemia por causa disso, né? Porque me ajudou nesse sentido até com relação as conformações, né? O que a gente tem que fazer, aquela motivação para fazer o que a gente tem que fazer. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Tá a Ana Flávia, que levantou a mão. Pode falar, Ana. Acho que tá sem som. Oi, tudo bem? Tudo bom, menina? Parabéns pelo seu trabalho, pela palestra também. Obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Obrigada. E eu vou fazer uma pergunta curiosa. Como é que você faz assim quando já sabe que é uma coletânea de livros? Você consegue ir lendo e traduzindo página por página, ou você já já lê tudo para ver qual é o final da história e depois... Então, quando eu traduzi Anne, toda a série, eu já tinha lido os livros, mas, assim, os últimos livros eu li meio correndo, li com sono até, então tinha coisas do livro que eu só me lembrei mesmo depois, quando eu fui traduzindo. Mas agora, com a experiência que eu tenho agora, eu prefiro não ler o livro, porque me motiva a finalizar o livro logo, porque eu quero saber o que vai acontecer, e daí me motiva na tradução, inclusive, sabe? Agora, o que eu sempre faço é uma pesquisa né, do ambiente do livro, do que o autor tinha como objetivo, se tem livro, se tem adaptação,
Se tem adaptação, eu assisto alguma, pelo menos um trailer, algumas coisas assim, eu vou assistindo para poder me situar, né? É bom para construir a questão da linguagem, do registro, né? Que a gente tem que manter. Então, eu gosto de saber bastante sobre a história. Até para, assim, me situar, na verdade, como profissional, né? Mas é interessante não saber da história para a gente poder se motivar, saber? Todo dia eu quero saber, porque eu quero saber o que vai acontecer. Então vai dia por dia, traduzindo, lendo e traduzindo. Lendo. Não é da Pedra Azul, mas ó. Ah, adoro! Mas é da Príncipes. Eu ainda tô no 1 ainda. E assim, o começo eu achei bem parecido, até a descrição do espaço eu achei bem parecido com a série, mas eu ainda tô tipo na metade do 1. Não sei o que eu vou dizer depois no final. Depois, não, então, a primeira parte da série é bem fiel mesmo ao livro, assim, eu acho bem fiel, é só, mas assim, aquela questão que elas agregam da questão que eu comentei, da questão mais dark, mais, né, mais dramática, assim, mas realmente segue os passos da história. Eles desviam muito mais, eu acho, na segunda temporada, sabe? Na segunda temporada que eles desviam bastante, assim, aí não tem mais os acontecimentos da primeira temporada. O primeiro livro. Obrigada. Imagina, vou fazer. Tem uma pergunta agora, tem aqui, ó, tem uma pergunta da Josi, quer dizer, tem um comentário da Josi, que ela falou que ela tem a mesma coleção da Ana e que ela é super fã, né, da história da Anne. Aí eu vou fazer uma pergunta, Túlia, assim, acho que talvez um pouco mais técnica, eu fiquei curioso, porque assim, eu acho a tradução literária particularmente desafiadora, né, eu acho que, assim, escrever muito bem, né, é um desafio, eu acho que fazer uma tradução de algo que é bem escrito, né, com estilo, um vocabulário específico, acho que é um grande desafio. Eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios tradutórios que você tem tido na tradução da obra, de termos, de adaptações, né? Se lhe ocorrer alguma coisa no momento. Tá. Eu me formei enquanto tradutora enquanto eu traduzia, né? Assim, porque até a questão da faculdade, por exemplo, veio depois. Eu comecei a faculdade em 2016, que foi quando eu comecei a observar mais aspectos técnicos, né? Que a gente acaba adquirindo, né? Questão de mais aspectos técnicos e aquele traquejo técnico que eu tenho agora. Eu fui fazendo isso aí conforme, quase de forma, eu fico brincando, assim, até com a menina, com a moça, que é uma profissional que foi fantástica, que me ajudou, inclusive, na minha formação, que foi a revisora do primeiro livro, na verdade, até o livro 6 foi ela a revisora, e a gente cresceu juntas, na verdade, assim, nesse processo a gente tinha muitas trocas, assim, linguísticas mesmo, né? Mas eu acho que antes o que eu tinha antes de ter o traquejo técnico, eu escrevia da forma como eu gostaria de ler, tá? Eu escrevia da forma como eu gostaria de ler. Então, assim, eu pegava, assim, eu e a Carol, essa minha amiga, a Carol Pegorini, ela também tinha a mesma coisa, tudo de forma, assim, aquilo que a gente me soa melhor. Então, a gente pegou a nossa tradução, eu digo nossa, porque a gente foi quase a 4 mãos mesmo, né? Ela me dava dicas aqui, eu dava dica para lá, e foi assim. Então, a gente tinha aquela coisa do português muito bem culto, palavras bem rebuscadas. A Príncipes, por exemplo, eu sei que eu já fiz comparações entre uma obra e outra, eles quiseram popularizar a obra, então eles trouxeram não chega a ser adaptado, não, absolutamente, é o texto integral mesmo, mas é um texto mais singelo, vamos dizer assim, tá? E conforme depois eu fui adquirindo essa coisa mais técnica, eu fiz isso de propósito. Eu busquei porque a Maldi, eu até costumo brincar com uma palavra que foi muito discutida em grupos de tradução não, grupos de leitores naquela época, né? Onde só tinha a minha tradução, né, dos seguintes livros da história, da palavra ocaso, por exemplo. Ocaso é pôr do sol, é entardecer, né? E aí eu sei que a maior parte das traduções está entardecer. E eu escolhi o caso. Por que você escolheu o caso? Um dia me perguntaram num grupo, por que você escolheu o caso? Porque a Maldi, determinadas situações, ela não fala em entardecer como o dia está se desfazendo. Ela fala das cores, ela cria um ambiente, ela cria todo o sabor, dos cheiros, dos barulhos, daquele momento do ocaso. E ela faz tudo isso, por exemplo, assim, de forma bem
de forma bem poética. E eu acho o caso, por exemplo, uma palavra mais poética do que pôr do sol. Então, eu sempre baseei minhas escolhas tradutórias nesse aspecto. Eu não estava, eu vou ser sincera, e pode até ser, hoje em dia talvez eu pense diferente, até porque a Príncipes tem uma outra visão com relação à literatura, na real, né? Na verdade, com relação ao mercado editorial. Mas, então, hoje talvez eu tivesse uma visão diferente com a Príncipes, principalmente. Mas com a Pedra Azul, a gente tinha assim, ó, o leitor vai no dicionário buscar o que é o caso, para que o leitor aprenda essa palavra, para que o leitor agregue no seu vocabulário essa palavra, ocaso, e a use conforme lhe interesse, né? Aí até na época a gente tinha discussão assim, mas é que não é um livro para criança, porque a edição de tal editora é mais para criança, essa não é tão... A minha filha na época tinha 10 anos e ela leu todos os livros nessa época, nessa linguagem bem mais rebuscada, ia no dicionário, a gente discutia, a gente conversava, eu ensinava, ela... Então, eu achei que... Eu sempre julguei, né, melhor, e aí julguei que, inclusive, fosse o meu papel, né, principalmente com uma tradução desse tipo de livro, né, buscar esse tipo de linguagem mais, né, mais rebuscada. Hoje em dia, eu teria uma visão diferente, porque, realmente, como eu falei, hoje tem uma visão mercadológica, tu vai, né, vai crescendo nesse sentido, tu vai vendo que tem outros aspectos, que às vezes para chegar numa número de pessoas, é melhor você simplificar para que mais pessoas busquem aquela literatura, né, e sejam enriquecidas da mesma maneira, né, e... Então, isso aí foi uma coisa que foi assim, que eu falei, instintiva. Aí depois eu descobri que isso, na verdade, o que eu fazia era uma questão de estrangeirismo. Então, eu fazia questão que o leitor entendesse que ele estava distante, que era uma literatura estrangeira, que era uma literatura que estava distante do país dele, que era uma literatura que estava distante da realidade que ele vivia, do tempo em que ele vive, né? Essa sempre foi o meu norte com relação às traduções, à tradução desses livros. Não sei se respondi bem a pergunta. Acho que a gente pode estender aqui uns 5 minutinhos, até porque a outra palestra, pelo menos a que eu vou moderar, vai ser um pouquinho mais curta. Vai ser mais um bate-papo. Então, assim, tem um pessoal aqui, né, super... Acho que foi uma das palestras que eu moderei que teve mais perguntas. Eu já estou também aqui com outra curiosidade. A gente pode tentar ser um pouco breve para a gente fechar nesses 5 minutinhos aí. Tá bom. Tem uma curiosidade da Ana Lina. Ela perguntou, se você puder responder brevemente, como é que você se tornou tradutora, Tudy? Então, foi como eu contei no início, né? Eu brinco que essa tradução caiu no meu colo. Eu falo, olha, caiu, veio. Mas a gente tinha um grupo de tradução, grupo de leitores, desculpa, leitores de época. Eu chamava literatura de época mesmo, o nome do grupo no Facebook. Aí eu li os livros e eu fascinei, assim, eu surtei e comecei a traduzir trechos e postava no grupo com uma foto na época da adaptação que eu conhecia, né, que só tinha naquela época. E aí eu comecei a traduzir e a gente fez um abaixo-assinado. Aí esse abaixo-assinado a gente conseguiu a aprovação da editora Pedra Azul para lançar os livros. E aí daí as meninas, minhas amigas, falaram, olha, a minha amiga tem a tradução dos livros, se você quiser. E aí a dona da editora, que chama Shirley Wadicocking, ela veio conversar comigo, me perguntou se eu queria vender as minhas traduções, que eu não tinha. Eu só tinha trechos. E aí ela comentou, eu falei, olha, eu não tenho as traduções, eu tenho só realmente os trechos. E ela me perguntou, mas eu gostei muito do teu texto, se tu quiser traduzir, eu tô te convidando. E aí eu falei, eu quero, tô aí. Aí eu fui, abracei e a gente começou a tradução dos livros. E, que nem eu falei, eu fui me formando como tradutora, conforme eu fui traduzindo, né? Aí quando eu cheguei, por exemplo, agora formada, já tinha 17 livros traduzidos, quando eu me formei na faculdade, né? Já tinha 17 livros traduzidos, todos de literatura, e é isso aí, agora a bola para frente. Espero ter sido breve. Legal. Tem ainda aqui uma pergunta da Anitta. Oi, Tuli, mas pode parar de compartilhar a tela aí já, inclusive. Tá bom. Peraí. Aí. Vamos lá. Tem a pergunta aqui da Anitta. Ela pergunta se os livros têm muita nota de rodapé no final e qual a visão das editoras em relação a isso. Olha, nos livros da Pedra Azul, tem
muitas notas, eu agregava notas, fazia muita pesquisa, porque como eu falei, baseei minha tradução no estrangeirismo, eu sempre trazia essas informações para o leitor, mas tem um porém. Os nossos leitores da nossa editora, a gente tinha um grupo muito fechado, muito coeso com os leitores. Então, os leitores pediam que a gente fizesse isso. Tá? Era um pedido dos leitores. Agora, a editora Príncipes, por exemplo, não tem muitas notas, não pode ter muitas notas. Eu, como leitora, adoro notas, adoro prefácio, adoro introdução, adoro, mas eu, como leitora, tem gente que não gosta muito, então, as editoras mais mercadológicas mesmo, realmente eles não têm não têm esse hábito, né? Eu gosto, mas as pessoas, né, têm essa outra visão, né? Eles dizem que a gente não pode emburrecer, de certa maneira, o leitor tem que entender isso aí na tradução, você não tem que explicar depois, né? Mas... a Ciranda é a Príncipes, a Ciranda Cultural é a Príncipes, tá, gente? Que é a editora que eu trabalho agora, né? Porque o Príncipes é um selo especial da Ciranda Cultural de literatura jovem, né? Então, eles realmente, eles têm, mas não tem muita, eles não gostam muito, não. Eles pedem que a gente não faça muito, inclusive, tá? A questão das notas, né? Deixa eu passar aqui alguma pergunta, mas... mais foram comentários, né? A Anitta dizendo que ela adora as notas, você já deve ter acompanhado aí. E só para fechar, né, uma curiosidade que eu tinha aqui também, me surgiu aqui ao longo das perguntas, da sua apresentação, em relação realmente à adaptação cinematográfica, assim, né? O quanto que se perde, você acha, assim, né? No caso especificamente dessa obra, né? A gente sabe que perde bastante, né? Eu sei que Sim. você vai reduzir algo que, né, um livro de 400 páginas em 2, 3 horas, né? Então, apesar de ser mais atrativo para o público em geral, porque, como você falou, achei bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, né? De repente, a gente vê o cinema como um instrumento assim, de formação de leitor, né? De repente, o cinema ele pode trazer, sim, né? Essas pessoas para conferirem a obra na íntegra, né? E, enfim, se deliciar aí com os detalhes. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, que, na verdade, é o tema também da tua fala, né? Sobre o quanto que se perde aí nessa adaptação e o que você sentiu falta aí nessa obra especificamente, ou nessas obras, né, de quando elas foram adaptadas para a tela do cinema. Tá, assim, principalmente com relação a essa adaptação da Netflix, eu senti falta do espírito, eu não sei se me explico isso, mas é o espírito da obra, tá? Mais do que qualquer outra coisa, porque os acontecimentos principais eles vão surgindo, né? Eles vão sendo ingressados, agregados, conforme eles convêm, e não é esse o meu problema, por exemplo, com relação a essa adaptação específica, tá? Mas eu tenho esse problema com relação ao espírito da obra em si, porque a Maldi ela tinha um objetivo muito específico com relação a essa obra, que era justamente a Maldi, ela era uma pessoa que tinha problema com depressão, ela tinha um marido que tinha problema com depressão, então ela não queria trazer esse aspecto dark da vida, ela não queria trazer essa parte mais complicada, ela queria descomplicar, ela queria sonhar uma vida mais pura, mais lúdica, né? E essa adaptação em especial, ela me faz perder essa adaptação do lúdico. Então, a crueldade e a crueza, ela tem o seu papel, que nem eu falei, principalmente com relação ao público atual, né? Eu já não me considero mais como público atual. Eu já tô meio velhinha, então, para mim, eu já sou meio da velha guarda. E eu não sei também, eu posso ser sincera, eu acho que eu também sou muito purista, pode ser que tenha isso, eu tenho ciúmes do texto, tá? É uma visão minha, eu sei que é uma visão minha, mas eu tenho um pouco de ciúmes do texto e eu gosto quando ela é mais, eu gostaria mais se tivesse sido mais fiel a esse espírito, não necessariamente aos acontecimentos, porque a gente sabe que é outra adaptação, que nem eu falei, né? O diretor tem a sua visão, o ator tem a sua visão, o roteirista tem a sua visão, e tudo tá ali, né? Ingressado ali, e o próprio espectador tem a sua visão também, né? Agora, eu, enquanto espectadora, não gostei muito dessa visão mais crítica da vida, assim, né? Então, assim, eu acho que perdeu isso. Para mim, o principal, me parece que a essência ficou perdida nessa adaptação específica. Na anterior, embora
tenham acontecido, tenham mudado todas as ordens, um monte de coisa acontecido diferente, a adaptação de 85, a obra, essa adaptação, ela me parece mais fiel a esse sentimento, a esse... tem várias críticas, não estou entrando nesse mérito, né? É que nem eu falei, é uma visão muito pessoal, na real, né? Até a maneira de fazer cinema nos anos 80 era diferente da fazer cinema hoje, isso é óbvio, né? Mas, e aí o público, etc. Mas eu acho que ela é mais fiel no sentimento, no espírito que a escritora tinha em mente quando ela escreveu a obra. Interessante. Você não entendi. Eu ouvi aí você falar sobre isso, embora ainda não conheça a obra, né? Mas a gente sabe que é uma obra que está aí nos trending topics, então em algum momento eu vou acompanhar, né? Eu tenho sido mais didático do que paradidático aí nos últimos tempos. Ajuda o pessoal, continua, você vai ficar famosa, viu, Túlia? É sério, foi a palestra que mais interagiu, mas se você puder responder brevemente, que eu já um minutinho, que eu já vou ter que abrir a sala aqui para a Paula, mas você pode responder para a gente. A Josi disse que concorda contigo, que sente a mesma coisa, né, em relação à adaptação. E aqui temos a pergunta da Laura Júlia, que ela diz: Túlio, você acha que outras obras fazem ou fizeram um movimento contrário? Por exemplo, livros como O Segredo ou Comer, Rezar e Amar, que explodiram na literatura e depois misturas de sucesso foram para a tela. Não sei se esse dado é correto, mas foi o sentimento que eu tive. Tu disse que as pessoas deixaram de ir para os livros para ir para o cinema? Eu tive o sentimento com algumas obras de que primeiro elas explodiram na literatura e em virtude desse sucesso foram adaptados para o cinema, né? E no caso do seu livro, da sua tradução, foi um movimento contrário. O livro já existia, mas passou a ser mais buscado, né? A compra de livros explodiu a partir da adaptação para a série, né? Isso mesmo. Realmente aconteceu esse contrário, né? E eu acho que acontece isso aí com os clássicos. Tu pode ver que, assim, quando sai uma adaptação, em 2005, por exemplo, ela saiu a adaptação de Pride and Prejudice, por exemplo, da Jane Austen. Foi natural, né? Existir essa busca pelos livros, e eu acho que esse é o papel principal das adaptações hoje em dia, principalmente, né? Para que essas pessoas vão atrás dos livros. E, inclusive, tem livros que acontece o contrário. A série, o filme, elas se sobressaem à adaptação, porque tem livros que, inclusive, eu acho assim, que a impressão que eu tenho que o autor já tinha em mente um roteiro, e eles são muito melhores adaptados do que a própria literatura, o próprio livro em formato literário, né? Então, é uma relação interessante essa, que tem esse ir e voltar, né, da adaptação com a obra original. Obrigado, Túlia. E foi muito legal a sua exposição. Tá bom, pessoal? Vou convidar vocês aí para assistir às últimas palestras do dia, uma das quais eu estou na moderação, que é a palestra da Paula Albano, uma italiana de Nápoles, super carismática. Alguns de vocês já conhecem aí dos encontros poliglotas, tá bom? Ela vai estar falando sobre a relação entre o italiano e o napoletano, né? Na verdade, ela vai dizer se o napoletano é língua de letra, apresentar os argumentos, levar músicas, falar das origens, falar um pouquinho do cinema também, porque ela é louca pro cinema. Eu só não lembro se vai ter literatura, mas aí vocês estão convidados para assistir essa palestra ou a outra que o Juliano está moderando, e por volta das 5h10 a gente vai dar início ao nosso encerramento, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, tudo, foi um prazer, e um beijo, a gente se fala, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente, prazer.